Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo número 9 de Atos, E nós vamos ler a mensagem inteira e a nossa meditação será a partir do versículo 16. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O perseguidor torna-se perseguido, e tendo comido, ficou confortado,
E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado-a, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita,
levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi-lhe isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou ali muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Amém, Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Alguns aspectos aqui, irmão, dessa leitura, né, nos chama a atenção, né, que quando Paulo, ali na igreja, né, ali em Jerusalém, né, os gregos procuravam matá-lo, né, e aí o que aconteceu nesse caso, né, eles tomando conhecimento que eles queriam matar Pedro, né, desceram Pedro por uma corda, né, passando pelas janelas, e o conduziram até Cesareia, né, e para que Pedro voltasse então a Damasco, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, e seguisse o seu caminho em frente, né, e daí com isto, essa situação aconteceu exatamente igual, né, fez a prostituta Raabe, foi a única mulher que foi salva na cidade de Jericó, quando Josué, né, tomou a cidade de Jericó, né, ali naquela cidade havia uma prostituta, da qual quando Josué mandou 2 espias para espiar a cidade, né, para espionar a cidade, eles entrou nessa casa, essa prostituta, e o povo das autoridades daquela cidade viram que tinha entrado 2 homens estranhos ali, e foram lá pedir para colocá-los para fora, que eles queriam matar, queriam linchá-los, né? E ela disse que não tinha ninguém de fora na casa dela. Falou, aqui realmente tiveram 2 homens aqui, mas esses homens já foram embora. Eles pegou o caminho para tal lugar, né? E ela enviou eles, desviou eles para um caminho por onde ela não enviaria os espias que estavam escondidos no sótão da casa dela, né? E ela teve essa tão grande benevolência para com os 2 enviados de Josué, os 2 espias, né? E eles fizeram um acordo com ela, que por causa disso ela seria poupada, porque Josué estaria chegando com o povo de Israel, com o exército de Israel, e tomaria aquela cidade a fio de espada, que não sobraria nada vivo ali. Mas ela seria poupada por causa da benevolência que ela fez. Ela fez um tratado com os espias, e Josué cumpriu o tratado dos espias, poupando a vida dela. E como é que ela fez para livrar esses 2 homens? Eles não saíram pela porta que entrou, a porta da frente. Ela passou eles pela janela, a prostituta Raabe, a casa dela ficava no muro, onde as janelas saíam por lado de fora das janelas. A hora que descia para fora, já estava fora da cidade, o muro passava na divisa da casa dela. E assim ela colocou os espias, ela mandou os espias, vocês sobe para o morro, porque eu mandei os soldados para estar lá para o caminho X, né? E para vocês ficam lá escondidos durante 3 dias. Depois de 3 dias, vocês podem descer e pegar o caminho para casa de vocês, porque com certeza aí eles já deixaram de procurar vocês. E assim foi feito. Mas foram descidos também pela janela do muro, né? Por lado de fora do muro. E assim foi feito também com Paulo, para livrar do povo que queria matá-lo após a sua conversão ali nessa perseguição que fizeram com ele, né? Isso me traz essa lembrança realmente dessa forma, é coisa realmente tremenda, né? Louvado seja Deus. Vamos já para as referências, né? A partir do versículo 16, que fala a respeito, né? Que dá de tudo isso, dessa mensagem que nós lemos aqui, ela dá assim um desfecho maior, né? Clareando ainda um pouco mais o entendimento de cada um de nós, de todos nós, né? Daqueles que me ouvem, que me veem, que me escutam, né? E também, para mim também, vai ajudando também me elucidar cada vez mais e mais também a minha mente nesse sentido, né? E então vamos a partir do capítulo 9, versículo 16,
que diz o seguinte: padecer pelo meu nome, né? Versículo 16 está escrito literalmente assim, né? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Isso Jesus disse, né? Exatamente quando ele mandou Ananias que fosse lá e orasse por Saulo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, glória a Jesus. Padecer pelo meu nome. A conversão de Paulo inclui não somente uma ordem para pregar o Evangelho, mas também uma chamada para sofrer por amor a Cristo. Paulo foi informado desde o início que ele sofreria muito pela causa de Cristo. No reino de Cristo, sofrer por amor a Ele é um sinal do mais alto favor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Confira em Atos 14, versículo 22. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 8, versículo 17. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. E o meio de ter um ministério frutífero. João capítulo 12, versículo 24. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 ao 6. Resulta em recompensas abundantes no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. A morte precisa atuar no crente para que a vida de Deus flua dele para os outros. Romanos capítulo 8, versículo 17, 18, 36 e 37. Aleluia, Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 ao 12. Para outros textos sobre os sofrimentos de Paulo, ver em Atos capítulo 20, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ver também 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, nota, versículo 11 ao 20, capítulo 11, versículo 23, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 17, capítulo 9, versículo 17, irmão Saulo. Ver nota sobre os versos 3 e 19. Capítulo 17, cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 17, cheio do Espírito Santo, né? O versículo 17 está escrito o seguinte, né? E Ananias foi e entrou
na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Cheio do Espírito Santo, versículo 17 do capítulo 9. 3 dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. A experiência de Paulo forma um paralelo com a dos discípulos no dia de Pentecoste. Ver o estudo, o batismo no Espírito Santo, página 1627. Primeiro, a sua experiência do novo nascimento. A salvação, ver versos 3 ao 19. Nota. Depois ser cheio do Espírito Santo. Verso 17. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Embora Lucas não diga especificamente que Paulo falou em línguas quando recebeu o dom do Espírito Santo, é justo admitir que ele o fez. Primeiro, o padrão do Novo Testamento mostra que a pessoa que recebe a plenitude do Espírito Santo começa a falar noutras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 45 ao 46. E 46. Atos capítulo 19, versículo 6. Ver Atos capítulo 11, versículo 15, nota. Segundo, o próprio Paulo testifica que frequentemente falava em línguas. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Agora, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 18. Versículo 18, aleluia, Jesus, né? Está escrito: E logo lhe caíram dos olhos como com umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Foi batizado. O interesse principal de Lucas aqui é o próprio batismo no Espírito Santo, e não primeiramente o fato de ele falar em línguas no batismo. Quem busca a plenitude do Espírito deve concentrar-se no próprio Espírito Santo e não numa manifestação externa. Por outro lado, todos os crentes que desejam a plenitude do Espírito Santo devem aguardar as manifestações espirituais desta bênção. Atos capítulo 2, versículos 4 ao 17, né? E aqui, irmão, vocês vejam que nesses dois últimos versículos foi citado aqui o nome de Lucas, né? Lucas foi ele que escreveu, né, a carta de Atos dos Apóstolos, né? Muitas pessoas que não têm muita intimidade com a Bíblia pensam que foi o Paulo que escreveu o Atos dos Apóstolos. Não foi Paulo, foi Lucas, né? E outra coisa também, né? O Lucas, muitas pessoas pensam que por Lucas, porque foi Lucas que escreveu um dos 4 evangelhos, Jesus tem, a Bíblia inteira é chamada de a palavra de Deus. Esse é o nome correto, né? A Bíblia Sagrada, ela inteira é conhecida e chamada como a palavra de Deus, né? Você é evangélico, né? As pessoas
trata dessa forma as pessoas que aceitam a Jesus, né, e vai para uma igreja de crentes, é chamada de evangélico, né? Nem todos os evangélicos são verdadeiramente crentes, né? Mas é chamado, é conhecido assim, né? E daí as pessoas pensam que Lucas, né, foi apóstolo de Cristo, foi um dos 12, né? Lucas escreveu um dos 4 evangelhos de Cristo. Os 4 evangelhos é a prova viva de que Cristo, de tudo aquilo que Cristo fez e falou, né? Aquilo que ele quis colocar nos 4 evangelhos, né? Foi colocado ali. Tudo que tem nos 4 evangelhos foi Cristo quem fez, foi Cristo quem falou, foi Cristo quem disse, né? Não tem nada que foi feito por outra pessoa a não ser Jesus, né? Foi Jesus, tudo que está nos 4 evangelhos. E Lucas, embora não tenha sido um dos 12 apóstolos, Lucas não foi apóstolo de Cristo, mas ele escreveu um dos 4 evangelhos, né? E foi ele que escreveu também a carta de Atos, e não Paulo, como muitas pessoas pensam. Não foi Paulo, e sim Lucas. Por isso que foi mencionado aqui, nesses últimos 2 versículos, que foi mencionado Lucas aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui no versículo 31 de Atos, no temor do Senhor, né? Atos capítulo 9, versículo 31. Então vamos pegar do 18, fazer a leitura até o 31, porque está tudo no contexto dessa mesma palavra, né? O perseguidor torna-se perseguido, né? E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que o ouviam, estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo, né? Ou seja, ele tinha uma necessidade extra, né? Além daquilo que o povo via e ouvia, ele tinha que provar que ele estava realmente convertido. Eu falo muito isso, irmãos. Não basta a pessoa ser crente, ela tem que provar que é crente para aqueles que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem, porque a palavra de Deus afirma, né, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, né? Então não basta nós sermos crentes, temos que provar que somos. E Paulo, isso aconteceu com Paulo, com Saulo, né, convertido, já passando a chamar Paulo, né? Aconteceu, ele esforçava muito mais para provar para aqueles que duvidavam que ele verdadeiramente estava convertido, que ele tinha aceitado a Jesus, que ele era ali o mais novo convertido dos apóstolos, de todos eles ali que estavam ali, ele era o mais novo convertido, que ele realmente tinha aceitado a Jesus e que ele tinha deixado de ser perseguidor, né, do povo de Deus e passou a ser um pregador do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Por que confundia? Porque eles não duvidavam de tudo que Paulo falava e fazia, mas como ele falava, então ele esforçava para provar, né? E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Quer dizer, vamos acabar com esse Saulo aqui, porque esse Saulo aqui, ele não é mais um dos nossos, ele passou para o lado de lá. Ele não merece viver, vamos acabar com ele, né? E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam matar-se os discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos
o temiam, não crendo que fosse discípulo, né? Porque ele era discípulo, procurava juntar, né? Porque todos andam juntos, com o bom e com o suave é que os irmãos vivem em união, mas eles duvidavam, não criam que ele realmente estava convertido. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, Barnabé, que era um dos 12, estava em Damasco e contemplou essas coisas todas, né? E aí levou aos apóstolos e mostrou para eles que Saulo tinha se convertido, que não era mais perseguidor do povo de Deus. Agora Saulo é nosso irmão, agora Saulo é um dos nossos. E eu já disse muitas vezes e repito, como os apóstolos tinham e têm o verdadeiro dom do discernimento, né? Então eles sabiam, ouvindo, vendo e analisando, o Espírito comunica com o Espírito. O Espírito Santo do Senhor comunica com o nosso Espírito e nós temos o perfeito aceitação, o entendimento e aceitação de que realmente aquilo é como está sendo nos passado, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?